Aqui é o Diego e descobrir novos caminhos usando seus velhos mapas não rola. Aqui é o Diogo e toda mudança é precedida pelo caos. Aqui é o Danilo e eu acredito que as empresas mudam quando as pessoas mudam. Aqui é o David, não, aqui é o Homero, só pra falar dele. Tem dia que a noite é foda também não. Hoje eu vou falar que quem ri por último tanto bate até que fura. Cidade Pega Pra Fazer. Histórias que inspiram. Salve galera, bom dia, boa tarde, boa noite. Esse é o Cidade Pega Pra Fazer. Comigo, Diego Brudiolo. Fala, Diegão. Fala, Homero, beleza? Beleza. Hoje a gente vai falar aqui um pouco sobre essa era digital que para algumas empresas ainda não é tão digital assim, né? Que algumas ainda têm dificuldade em movimentar sua parte online. E a gente está gravando aí no meio da crise, da pandemia, e teve muita empresa que precisou rebolar para poder colocar em prática planos que seriam executados em meses, tiveram que, né, começar em dias. E aí a gente trouxe aqui dois convidados que sabem muito sobre o assunto, e aí eu deixo já uma reflexão com eles aqui inicial, que em pleno 2020, né, eu ainda enxergo que tem muita empresa que funciona na era do papel. E vocês percebem isso também? Começa aí, Diogão. Valeu, obrigado Diego aí, todo o pessoal da Rádio Cidade pelo convite. É um prazer estar aqui com vocês nesse podcast, muito legal a iniciativa, parabéns e que se perpetue por muito tempo. Legal essas discussões aí sobre o ambiente empresarial, sempre enriquecedor, principalmente nesse momento. Meio que a pandemia, a gente gosta sempre de falar assim, né? Vamos ver para frente, vamos olhar para frente, o que a gente pode fazer diante desse cenário. E ela encurtou demais o tempo que ainda as empresas tinham para poder fazer essa transformação digital. Umas já tinham feito há muitos anos, outras estavam no processo e outras ainda poderiam até se dar o luxo de começar a startar um processo de mudança, de digitalização. Mas agora, diante desse cenário, a gente tem, de fato, aí uma situação onde a mudança é necessária para a sobrevivência nesse mundo que a gente vai começar a viver novo agora, pós-pandemia. E aí, Danilo, muita empresa ainda na era do papel? Muitas empresas, né? E nesse contexto, nunca fez tanto sentido dois termos que é velocidade e adaptabilidade, né? Então, de fato, é a hora. Quem não se adaptar, quem não mudar, vai encerrar aqui a história de muitas empresas de fato. E dentro desse contexto, a gente precisa entender, como o Diogo colocou, que é um processo. A mudança, ela acontece desde que haja planejamento, mas agora não se tem mais tanto tempo como nós tínhamos no passado para fazer essa transição. Então, encontrar empresas agora operando só no papel vai ser algo cada vez mais raro e vai ser realmente um item quase que inconcebível nessa nova era complexa aí que a gente está entrando. Muita gente aprendendo na marra, né, cara? Exato. Executando, como eu falei no início, projetos que demorariam meses, e em alguns dias tem que acontecer. Quem não tinha nem noção de vender pela internet, e aí? Porta fechada, não pode abrir o comércio, tem que vender pela internet, Antes de começar o programa aqui, né, Diegão, a gente estava comentando, até comentei com o Diego antes de vocês chegarem, que eu estava lá em casa fazendo uma análise, pensando, lembrando da parábola da vaca. A pandemia chegou, meteu o bico na vaca para pirambeira abaixo, mano. E, tipo assim, a galera tem que se virar e dar um corre, né? Correr atrás. Correr atrás, é isso aí. Só para a gente ter um dado significativo, cara, foram abertas no mês de maio 100 mil novas lojas online. Então, Caraca. Um dado que é muito grande. Então, assim, e você, quando a gente está falando um pouco de digitalização, né, de transformação digital, a gente não está falando de você ter uma loja online, a gente está falando de você mudar o teu mindset de gestão, a tua cultura, né? Você precisa mudar a forma como você pensa o teu negócio dentro da sociedade. Então, é uma mudança muito transformadora. Não é você postar conteúdos nas redes sociais, isso não é uma mudança digital, isso não é uma transformação. É uma mudança, cara, de cultura. Então, para você conectar a tua empresa hoje no mundo pós-pandemia, você precisa compreender, cara, que alguns alicerces que sustentavam a tua empresa até o prezado momento não sustentam mais.
e outros têm muito mais força. Então, a cultura de uma empresa, a razão dela existir, não pode ser gerar receita, não pode ser enriquecer. Isso não é a razão de uma empresa existir. Entende? Então, a transformação que você, que o seu produto, que o seu serviço faz na vida de alguém, na sociedade onde está inserido, é a razão de você focar nesse novo mundo pós-pandemia. Então, as marcas precisam se posicionar, você tem visto isso muito claramente. As marcas têm cada vez mais personalidade, elas têm cada vez mais uma posição social, política, econômica. Diogo, você falou sobre um dado aí, eu também tenho um interessante aqui do Bank of America, lá nos Estados Unidos. Eles fizeram um estudo do percentual das vendas no varejo pelo e-commerce e o que cresceu em 10 anos, levou 10 anos para crescer, com a crise aí em abril, cresceu a mesma coisa praticamente em 8 semanas. Caraca! Amigo. É muito tempo. É muita coisa, isso, é forte cara. demais. É isso aí, a galera que estava acomodada, depois eu vejo isso, tá tendo um pouquinho de lucro ali na operação tradicional, não vou preocupar com digital, o time que está ganhando não se mexe. E aí? E agora? E você colocou um ponto de vista interessante, Diogo, questão do mindset, que é o que promove de fato essa transformação. Não adianta nada essa transformação começar na base das organizações se a alta gestão não estiver engajada com esse propósito de mudança. E nesse caos onde você traz um dado de uma crescente em número de lojas online sendo abertas, uma crescente clara no e-commerce, você tem aí basicamente 3 perfis de empreendedores. Você tem aquelas empresas que estão migrando, sendo forçadas a migrar, aquelas que estão enxergando nessa mudança do comportamento do consumidor uma oportunidade, e aquela história, né? Tem gente que vê o copo meio cheio, tem gente que vê o copo meio vazio, e enquanto parte desse grupo está preocupando se o copo está meio cheio ou está meio vazio, tem aqueles que já venderam copo. Então, tem muita gente que está vendendo de fato o copo. Então, esse mindset de mudança ele precisa ser muito claro nas organizações. E aí, assim, quero entender, até de vocês que estão nesse dia a dia também, por onde começar esse processo de transformação, né? Eu acho que esse é o desafio, a pergunta que precisa ser respondida. E uma outra pergunta que eu queria fazer, não sei se é o momento, mas de repente depois vocês me respondem. E agora, de repente, esse é o momento de muita empresa que está abrindo agora, já começa com essa chave virada. E esse cara que já começou com a chave virada, ele está um nível acima de quem está tendo que se transformar, está tendo que se reinventar? Como é que é isso? Ô, Miaro, eu tenho 12 anos que eu trabalho com transformação digital, que eu trabalho com gestão ágil. E eu vou te falar uma coisa, cara, que eu vejo muito claramente, que para você viver nesse mundo, deixando uma dica muito prática para quem está nos ouvindo, cara, transforme o seu transatlântico em várias lanchas pequenas que você é capaz de pivotar essa lancha de uma maneira muito rápida. Pra você virar um transatlântico é muito demorado. Então, transforme a tua empresa, do tamanho que ela for, desde a grande ou até a pequena, em núcleos que você consiga testar suas ideias de uma maneira muito rápida. Então, assim, o mundo, a velocidade de mudança, de transformação, ela é muito grande. Então, assim, a mudança que precisa existir está muito mais focada na sua capacidade de executar as ações do que de planejá-las. E aí, cara, é essa conexão que precisa existir com essas empresas no futuro. Você mesmo aqui no modelo de rádio, é um modelo que se transforma e solicita essa transformação a todo momento. Então, testa variações em determinadas faixas de horário, programas específicos, até você ir acertando, mas fazendo, não planejando. Então, tudo que você tiver de hipótese na sua empresa, construa um MVP, construa um produto mínimo viável e testa isso com uma menor unidade de gasto financeiro, com a menor unidade de gasto de tempo e valide as suas hipóteses. Montagem do carro, entendeu? né? A montagem do carro. O cara antigamente, quando desenvolveu o carro, ficou anos e anos e anos estudando a evolução de um carro. Tipo, hoje em dia, cara, se você imagina que alguém tenha um problema de deslocamento, por exemplo, entre 2 pontos, tu não precisa ficar 10, 20, 30 anos desenvolvendo um carro. Bota uma prancha e põe 2 rodinhas embaixo e vê se esse cara vai andar de um ponto até o outro. E aí o cara vai falar, pô, que legal, achei muito bacana, tipo, isso vai virar um skate. E o cara vai falar, pô, achei legal, mas eu tô inseguro.
Aí tu vai botar um pino em cima, vai virar um patinete. Aquela, porra, o outro grupo vai gostar do patinete. E o outro grupo vai falar, cara, eu quero mais velocidade. Aí, tipo, aquilo virou a bicicleta. Aí o cara, pô, mas essa bicicleta é legal, eu gostei da velocidade, mas eu quero mais adrenalina. Tipo, Sem isso virou uma esforço, moto, sem esforço. Até você chegar no carro, entende? Então você foi montando o produto direto do ponto, com o seu cliente, fazendo testes e validações no mercado. Então, essa é a conexão que precisa existir. E se você já tem uma empresa, e eu falo muito, desça da tua sala, vá conversar com o teu cliente. Cara, tu vai descobrir muita coisa legal. Tu vai descobrir muita sacada que você pode colocar para rodar na tua empresa no outro dia. E, ô Diogo, você fala muito sobre a cultura do erro, né? O erro é extremamente aceitável, é extremamente normal, comum. Tipo, se você for no Vale do Silício, a frase que você vai mais ouvir lá é fail fast. Cara, erre rápido. Porque quanto mais você errar rápido, mais próximo de acertar você tá. E o medo de errar, aí o cara não arrisca, né? E aí esse é o maior erro hoje na economia moderna, é você não arriscar. Então o maior erro que você pode cometer é você não arriscar, é você não construir novas ideias para novos problemas, cara. Porque o cara quer resolver novos problemas com as ideias antigas. E aí não conecta. Do novos mapas, né? Novos mapas. Tem que ter. É a sua frase que abriu o programa. E nunca foi tão fácil testar, né, ô Diogo? Porra. Hoje seu público está ali ao alcance do seu computador, qualquer pessoa em qualquer parte do Brasil, do mundo, conectado à internet, pode pensar numa solução. Essa solução, ela é inovadora, mas não necessariamente ela precisa ser disruptiva, ela pode ser uma solução incremental, testar, colocar para rodar, avaliar se tem possibilidade de melhoria e transformar isso efetivamente num produto, transformar isso num negócio. E outro aspecto que é muito sensível dentro das organizações mais tradicionais é achar que o processo de digitalização ele está basicamente no comercial, está basicamente no marketing. Claro que isso são pilares importantes dentro do processo, quase que fundamentais, mas o processo de digitalização ele tem que acompanhar todos os setores da empresa, desde gestão de estoque, faturamento, RH, enfim, todas as áreas precisa ter essa cultura do digital. E, de fato, a cultura organizacional é o grande divisor de águas dentro do processo de digitalização. E, inevitavelmente, o que compõe a cultura das organizações são as pessoas que estão inseridas ali. Então, não adianta aí tentar mudar um processo se você não muda a mentalidade, não muda a forma que essas pessoas interagem, tanto dentro do ambiente interno, principalmente, mas quanto o ambiente externo da relação com os clientes, de estar ouvindo, estar entendendo percepções. Então, esse é o grande desafio. Testar é barato, mas a mudança precisa partir de dentro. Me veio uma lembrança aqui sobre essa questão da cultura do erro. Uma vez eu ouvi alguém, um desses gurus aí, falando que a gente, desde criança, já é, digamos, condenado em todos os pontos com relação ao erro, né? Então, você erra na escola, você é chamado a atenção. A prova você tem que atingir uma determinada nota para você conseguir passar. Não gera experimentações, tentativas, não estimula isso. E até em casa mesmo, às vezes você com um filho faz alguma coisa de errado, né? Mete o fundo na criança. E aí a criança vai ser alguém que vai viver crescer dentro de uma gaiola ali, sem arriscar, de uma bolha, sem arriscar, sem tentar algo novo, porque na cabeça dela vai estar o seguinte, pô, eu vou errar, eu vou ser penalizado. Então, e isso não cabe na gestão moderna. Não cabe exatamente sobre essa questão da cultura do erro. Um ponto de atenção é não tomar a cultura do erro como uma cultura de conformismo, né? Errar é aceitável, mas você não pode errar a mesma coisa mais de uma vez. Mais de uma vez, exatamente. Errou, aprendeu com o erro, larga aquela porra. A cultura do erro é a cultura do aprendizado. E aí, nesse caso do aprendizado, eu vou pegar uma frase muito bacana, já que o programa, né, a gente começa com frase, eu acho legal, e a gente fala assim, cara, o analfabeto do século XXI não é aquele cara que não sabe ler nem escrever. Isso é o analfabeto do passado. Entendeu? Mas o analfabeto do século XXI é aquele cara que não sabe reaprender e aprender novamente. Então, a sua capacidade de reaprendizagem tem que ser muito grande. E isso, para as pessoas do mundo AC,
que não é antes de Cristo, é antes do Covid, entendeu? As pessoas para o mundo AC, é muito difícil essa mudança de mindset, essa reconfiguração para o cara, porque ele tem uma base de paradigma muito grande agarrado nele. Então, se você quer entrar no mundo DC, que é o mundo depois do Covid, largue tudo que você sabe para trás e amplie a sua capacidade de reaprendizagem. Então, é isso que vai fazer você viver no mundo pós-pandemia, no mundo depois do Covid. O Danilo comentou sobre toda a parte de tecnologia envolvida nessa questão digital, que às vezes fica muito relacionada a comercial, marketing, tudo. Hoje uma ferramenta aí que para gestores também acaba sendo importante é um bom CRM, que, né, dá uma base para o gestor, para o gerente comercial, enfim, trabalhar dentro das informações que tem sobre os clientes e agir sobre ela. E até na própria crise mesmo, isso é algo que pode ajudar bastante as empresas, que é analisar as informações dos clientes e até vender para o próprio cliente, né? Ir atrás, usar essas informações para poder ir atrás de novas vendas, novas oportunidades, né? O Diogo tem experiência grande com CRM, né, Diogo? Cara, e olha só que legal. Tem um grande mentor nosso, cara, que é o Thiago Concer, um cara muito bacana. Ele fala que me mostre um vendedor que estudou como um médico, que eu te mostro um cara de muito mais sucesso. Então, assim, se você parar e analisar profundamente a frase, você vai entender que hoje venda é ciência. Antigamente, venda era um cara bacana, gente boa, que conhecia muita gente, muitas das vezes aquele espertalhão, e tipo, para todo espertão tem um bobo. Então, tipo, o cara era sai alguém de casa querendo vender, sai alguém de casa querendo vender e alguém querendo comprar. Só que antigamente, cara, venda era a transferência de dinheiro e produto de uma mão para outra. Só que hoje, cara, não é mais. Então, hoje, vender, cara, é superar as expectativas daquilo que eu imaginei que você fosse me entregar. Então, é você conseguir resolver, de fato, o meu problema. Então, uma venda, ela não acontece quando a gente troca um produto ou um serviço por dinheiro. Jamais. Tipo, uma venda acontece quando, de fato, você consegue resolver o problema que eu tenho em cima do seu produto, em cima da sua solução. Então, conhecer o problema que você resolve, se posicionar dentro de um mercado, nunca foi tão importante para você poder viver nesse mundo pós-pandemia. É ciência, venda hoje é ciência. E aí você tem softwares, e você tem software, inclusive assim, o processo de venda mudou muito. Hoje você já não tem mais a venda feita por uma pessoa, por um agente específico. Hoje você tem vendas complexas sendo feitas por 2 até 3 equipes diferentes que pegam esses caras em momentos diferentes e vão passando esses caras dentro desse funil até chegar no vendedor. Então, assim, não traga, que eu posso te deixar como uma mensagem bacana para esse podcast, não traga do passado tudo que você faz para o futuro. E eu falo muito isso, cara. E, tipo, se você faz alguma coisa hoje igual que você faria há 30, 40 anos, 20, 10 anos atrás, não importa o que é, cara. Eu posso te garantir que ela está errada. Está errada. Não importa o que seja. Mas, cara, está errado. Quero aproveitar aqui e deixar uma dica para um podcast específico sobre venda científica. Boa. Futuramente, para quem está nos ouvindo, falando dentro do processo de digitalização, muita gente empreende ou irá empreender em algum momento da vida. Um dos processos mais difíceis de ser um empreendedor é o processo de tomada de decisão. E até então, no período pré-pandemia aí, o processo de tomada de decisão, no período AC, o processo de tomada de decisão muitas vezes estava ancorado no gestor, principalmente na pequena e média empresa, que é a realidade do Brasil, nas experiências que ele acumulou ao longo da vida, nas percepções, no feeling empreendedor que esse cara tinha. E hoje o processo de tomada de decisão, dentro de uma empresa digitalizada, dentro de um contexto digital, é totalmente científico. Você avalia indicadores de venda, indicadores de marketing, indicadores de logística, até indicadores que são mais sensíveis e difíceis de avaliar metricamente, que são indicadores humanos, é possível avaliar dentro de um processo de digitalização com muita segurança e orientar o processo de tomada de decisão. Então, eis um grande benefício de se ter uma empresa digital.
E, cara, dentro desse assunto ainda, né, desse tema que vocês tocaram em alguns pontos, as empresas da era do papel, né, as empresas com mentalidade AC antes do corona, muitas ficavam esperando o cliente passar na porta, né, cara? Tem uma loja e aí? Vai ficar dependendo das pessoas que passavam ali. Mas o digital vem para poder levantar oportunidades, criar oportunidades, né? Então, a experiência de vocês, acredito que mostra muito isso. O Diogo comentou sobre o funil. O digital está ali para poder colocar a gente lá em cima do funil, né? Jogar a galera para lá e ali eles serem trabalhados. Qual que é a mensagem que vocês deixam aí para essas empresas que querem se profissionalizar nesse sentido? Cara, eu volto muito naquilo que a gente estava conversando. Pegar uma frase, mais uma vez, trazendo para o contexto do programa, o Bill Gates já dizia tempos atrás que existem 2 tipos de empresas. As que fazem negócio pela internet e as que não fazem negócio. Então, isso já era dito bem antes disso tudo acontecer. Então, estou parafraseando o Bill Gates. Então, um cara extremamente visionário, um dos gênios do século XX. Então, assim, você fazer negócio pela internet, aí o cara está nos ouvindo lá do outro lado, fala, mas eu tenho uma loja aqui na esquina, eu tenho um negócio que não é digital, significa que eu vou ter que ter uma loja online para tudo? Não significa isso. Fazer negócio pela internet não significa você ter uma loja online. Então, e aquilo que a gente estava falando, ligando o digital com o problema. Você fazer negócio pela internet é você utilizar da internet para se conectar com pessoas que têm um problema que você resolve. Então, você precisa compreender muito bem, você precisa fazer um exercício interno na tua empresa de remodelagem de produto e entender, não mudar o produto, é entender de fato qual é o problema que o seu produto resolve na vida da pessoa. Porque você que está me ouvindo aí, se você fizer um exercício claro, você vai ter dúvida. E se você olhar como é que funciona a propaganda ao longo do tempo, a gente vai entender, eu vou dar um exemplo claro aqui. Se você olhar assim, por exemplo, a propaganda da Omo, do sabão em pó, você vê que antigamente a propaganda era o Omo deixa a camisa mais branca, a roupa mais branca, com 30 minutos você tem isso, tem alvejante, fica cheiroso e tal. Então você vê que tudo que o Omo fala é atributo do produto. Se você olhar uma campanha da Omo hoje, você vê que ela fala assim, deixa a criança brincar, se suja à vontade, deixa a molecada correndo no quintal, porque se sujar faz bem. Então, esse é o problema que ela resolve. Entende? Esse é o posicionamento que ela resolve na vida da mãe que compra um Omo para limpar a roupa da criança. Ela não está preocupada se a roupa vai ficar mais branca, cara. Ela está preocupada que a criança dela curta a vida, curta a infância. Entende? Então, entenda o problema que você resolve na vida do teu cliente e utilize a internet para você ajudá-lo a resolver isso no dia a dia. Seja um multiplicador da solução que você oferece para esse cara, que esse cara, quando ele precisar resolver o problema dele, ele vai ter você como referência. Verdade. E resolver problema, como o Diogo colocou, está relacionado a saciar necessidade de consumo. Aqui, nunca fez tanto sentido entender qual é a real necessidade do momento. O comportamento de consumo que nós temos hoje é completamente diferente do que tínhamos há 3 meses atrás, e o que teremos no futuro será diferente do que é hoje. Então, criar velhos modelos para mapear e entender esse comportamento já não funciona mais. Por isso que o contexto digital faz com que esse mapa comportamental seja desvendado com muito mais agilidade, com muito mais precisão, com muito mais dinamismo, já que esse comportamento é dinâmico. Então, e por consequência, você vai ter um processo de venda muito mais assertivo, muito mais escalável, muito mais amplo e com muito mais segurança de que, de fato, você está cumprindo o propósito da sua empresa de resolver um problema. Cara, eu vou contar um segredo aqui, uma coisa que ninguém sabia. Esses caras aí só aceitaram participar do bate-papo porque eu falei que tinha cerveja. Salve, Tugão! Foi uma exigência inicial. Aí, cara, Tugão, lá do Mr. Tugas, mandou pra gente aqui a cerveja comemorativa de 170 anos de Juiz de Fora. Top, uma Pilsen saborosa. Curtiu, Danilo? Aprovada? Incrível, incrível. E falando em processo de digitalização, está aí um exemplo claro de uma empresa que se digitalizou muito rápido nesse período de pandemia, tá? O
o Mr. Tugas pelas características do negócio, e assim, eu fico muito à vontade de falar porque mandou essa cerveja pra gente. Sempre foi um cara que manteve o processo dele de venda digital muito restrito, porque ele sempre quis entregar a experiência do in loco. E aí, no contexto de pandemia, bares e restaurantes fechados, ele precisou ir para a internet e fez isso com muita maestria, está conseguindo performar bem nas plataformas de delivery. Tugão, parabéns pela iniciativa e parabéns pela cerveja. Se adaptou, né, cara? Se adaptou. Deu um jeito essa que é a ideia do DC. E aí eu vou pegar mais uma frase, entendeu? Para trazer, que eu acho que conecta com esse momento e não estava provisionado aqui, é que o Charles Darwin já dizia, né? Não é o mais forte que sobrevive, e sim aquele mais adaptado à mudança. Então essa é a teoria da evolução da espécie falado há milhares de anos atrás. Então, cara, você vê que a sua capacidade de adaptabilidade é que vai permitir da sua empresa e tal, é que vai permitir você prosperar ao longo do tempo, entendeu? Não é você ser mais forte. Então, quantas histórias a gente sabe de empresas fortes, empresas grandes, e que não tiveram a visão para prosperar as mudanças necessárias que sejam feitas ao longo do tempo. Galera, uma coisa aí que o pessoal que pretende ter loja virtual, começar a vender pela internet, muitas vezes não considera é que o cara tem a loja dele, ele tem uma capacidade limitada de exibir produtos, né? Então ele tem ali uma prateleira, uma limitação física de espaço, ele precisa colocar os produtos que mais vendem, que ele tem uma margem melhor, e quando o cara vai pela internet, não tem mais essa limitação, teoricamente, vai ter a limitação do estoque dele. Então ele pode ter um estoque gigante e vender milhares de produtos, né? Então isso é o que o pessoal chama de explorar a cauda longa, né? E isso também é uma grande vantagem de quem quer vender pela internet. A Amazon, você citou o exemplo no nosso papo, que funciona basicamente dessa forma, né? E hoje, cara, olha para você ver como que o mundo está mudando muito, cara. Você vê hoje na internet que você hoje pode montar uma loja online sem você ter nenhum produto no teu estoque. Então, cara, você vê que isso chama dropship. Então, é uma modalidade de você trabalhar com produtos de estoque terceirizados. E é o que tem acontecido cada vez mais. A indústria que produz está procurando verticalizar o teu modelo de negócio. Ela produz, cara. O business dela é produzir, não é vender. O business dela é produzir. E ela permite que você faça tuas lojas, coloque a tua marca, venda o produto dela, emita para ela uma ordem de compra e ela entrega o produto na casa do cara. Então, cara, isso é um representante fantástico. Comercial online. Online. É isso aí. E aí, cara, ela reproduz, ela permite que... Então, assim, modelos de negócios sustentáveis para o século XXI são ecossistemas que você cria ao redor do teu negócio. Frederico Trajano foi um cara, o CEO do Magazine Luiza, e ele foi o cara responsável por essa grande virada de chave do Magazine Luiza. Hoje fatura bilhões com digital. Saiu agora o balanço eles são companhia aberta, então todo final de período eles lançam um balanço. Cara, ele fica 2 anos com loja fechada, sem ter nenhum tipo de problema. Caraca. Nenhum tipo de problema. E olha o ecossistema que o Magazine Luiza está criando ao redor do teu mundo. Então, esse ecossistema é muito importante que você construa e permita que outras pessoas também empreendam, também gere receita, gere negócio com você. Então, esse nível de empresas já são empresas que criam um ecossistema ao seu redor. Entendeu? E aí você me despertou aqui uma outra coisa que, né, hoje acontece muito, mas que nem todo mundo sabe, são os marketplaces, que o próprio Magazine Luiza acho que se transformou no marketplace. Né? Então, assim, Homero, hoje você vende determinado tipo de produto, você pode exibir seus produtos no site do Magazine Luiza e outros também.
Né? Então você ganha uma audiência gigante. Inclusive, tem plataforma especialista em pegar o seu produto na sua loja online e distribuir em todos os marketplaces disponíveis na internet. Ele remunera com a comissão, fica com um percentual desse valor arrecadado. E não sei se vocês viram, o Magazine Luiza está divulgando isso na TV, nas rádios, na rede social, que você que tem um pequeno negócio, está passando aperto por conta da pandemia, anuncie seu produto, venda no app do Magalu. Não sei se vocês viram isso. Vi, pô, isso é um marketplace. A lojinha dela lá. Isso aí, dentro do app Magalu. Podcast pega para fazer, oferecimento Magazine Luiza. Mandar a conta lá pro Fred Trajano pagar. Agora, no Primo Rico eles falam, paga nós. Paga nós. Um ponto interessante, você colocou aí a questão da diversificação. Uma tendência de marketplace, você aumentar seu portfólio de produto. E dentro do cenário digital, abre uma outra oportunidade, que é a questão do nicho. Você tem por exemplo, um exemplo claro, talvez é um exemplo que se aplica bastante ao meu caso, onde eu empreendo também, que é com cachaças artesanais produzidas na Zona da Mata. Mais 10% de jabá. Mais 10% de jabá. Imagine você, eu nunca iria conceber um negócio abrindo uma loja física para vender exclusivamente cachaça. Tanto é que não existe em Juiz de Fora uma loja física especialista em cachaça da Zona da Mata. Só que, por quê? O público é muito limitado. O que você tem de consumidores dispostos a adquirir esse produto não sustenta um negócio atuando dentro de uma limitação geográfica. Quando você coloca isso na internet, você expande as suas fronteiras. E é uma tendência para o pós-pandemia agora você ter comunidades de nicho cada vez com mais afinidade, cada vez com comportamento de compra baseado num determinado segmento, num determinado produto, num determinado nicho. Uma outra questão que também a galera que não é muito antenada aí pro digital não conhece são os afiliados, né, cara? Que hoje grande parte é feito em produtos digitais, mas também existe produto afiliados para produtos físicos. Então, se você, Homero, quer vender um produto, você coloca na internet, disponível numa ferramenta específica, e aí você abre para que outras pessoas indiquem seu produto e você pague comissão para elas, para essas pessoas com base na compra. Então, vamos supor que o Danilo tem um blog que ele fala muito, um canal no YouTube que ele fala muito de cachaça. E o canal dele é bombado. E aí ele vai, indica o seu produto, sua empresa, as pessoas compram através de um link que ele vai disponibilizar, um código, enfim, e toda venda que gerar através daquilo ali, ele vai ganhar uma comissão e você vai ganhar porque você está vendendo seu produto. Né? Então, se a pessoa souber explorar isso, cara, o público, a audiência fica gigantesca, né, cara? Aumenta absurdamente. E você vê bem, as redes sociais hoje, cara, ela é o local onde você precisa criar a tua audiência. Então, se você, pessoa física, ou você, empresa que está nos ouvindo agora, que é o que a gente fala muito de utiliza a internet para vender, e é diferente de venda na internet, então isso serve muito. Eu gosto de deixar essa diferenciação sempre para as pessoas, porque ela pega tanto o cara que tem condições de ter uma loja online, quanto aquele cara que não tem uma loja online, mas que vai utilizar a internet para se conectar com centenas, milhares, dezenas de pessoas. Então, construa autoridade, utiliza a rede social para você ter autoridade, relevância, mais uma vez focado naquilo que a gente estava conversando anteriormente, ancora o teu conteúdo naquilo que você tem de expertise, daquilo que você sabe. Tipo, você domina o seu produto como ninguém. Então, cara, entenda o que o seu produto ajuda, o que problema que você resolve e comece a compartilhar soluções disso. E aí eu encontro com muitos empresários que a gente atende. Pô, mas aí eu vou falar como é que eu resolvo o problema do cara, o cara não vai comprar do meu produto. Tipo, isso é um pensamento muito neandertal, cara, da época paleolítica. E é a resposta que eu dou pra ele. Tipo, cara, você é o dinossauro do século XXI. Entendeu? A sorte que o meteoro chegou, né? Toda vez que acontece isso, a minha resposta é a mesma. Coronasauro Rex. Eu tô vendo um dinossauro de terno na minha frente. Porque esse pensamento não pode existir na sua cabeça, irmão. Entendeu? Então, conectar isso, usar a internet para você se tornar um voice people, uma pessoa que produz conteúdo, que tenha relevância, é trazer um canal de alto impacto para você trafegar a tua solução, teu produto, teu serviço, ou você mesmo e tal. Cara, me permite aqui, vou citar um exemplo real. E
E cada dia que eu me deparo com isso, eu falo, cara, é impressionante como essa cultura do fazer rápido não é presente na vida das empresas. Tem um mês que a gente começou a atender um cliente de Belo Horizonte, uma empresa grande que aplica banco de couro personalizado em carros. E eles vendem para revendedoras que vão aplicar na cidade. Então, essas revendedoras das cidades compram desse cara. E aí, cara, que tem 1 ano que o cara está tentando fazer um e-commerce para fazer venda online de banco de couro. E aí, esse banco de couro personalizado, existe muitas variáveis que você pode personalizar, desde tipo de couro, desde cor do banco, tipo de linha, estofado. Então, você tem vários atributos que a gente chama de um produto e você tem isso para todos os carros, de todas as marcas. Então, tipo, se você multiplicar 5 atributos por umas 500 concessionárias, marca de carro, vezes uns 100 modelos cada carro, o cara tá trabalhando com 500 mil combinações, cara. E o cara vira para mim e fala, na primeira reunião, cara, eu não consigo botar isso no ar. Eu falei, cara, me estranharia se você tivesse colocado isso no ar. Te juro por Deus. Ia jogar tudo que eu penso, que eu estudo fora. Se você tivesse conseguido colocar o seu primeiro projeto com 550 mil combinações diferentes. É o transatlântico. Entendeu? E o cara, simplesmente, um magnata do couro, parou, olhou aqui na minha cara, olhou dentro do meu olho, cara. Falou, cara, eu nunca escutei uma verdade tão grande num curto espaço de tempo. E eu falei pra ele, cara, vamos fazer o seguinte, qual que é o carro que você mais põe banco de couro aqui dentro do teu portfólio? Vamos pegar os 5. E dentro desses 5... qual é a combinação que mais sai? É o couro vegetal preto. Cara, é só isso que a gente vai trabalhar, mais nada. Mais nada. Cara, isso é o Mais primeiro nada. episódio nosso, do bom Entendeu? inimigo do ótimo. Cara, o cara ficou 1 ano pra O cara tentar ficou colocar o negócio 1 ano, pra cara, rodar. 1 ano. E o Tentou cara foi na ótimo, plataforma mais cara que existe. Ele foi, cara, eu quero fazer um negócio online. Ele foi na plataforma mais Queimou cara. dinheiro. O cara torrou mais de 150 mil reais. E o projeto não tá nem perto de dar certo. E ele não respondeu Entendeu? a pergunta se o cliente dele quer de fato comprar online, né? Então eu falei, cara, pega o que você mais vende, porque você já sabe, pega as combinações que mais saem e vai colocar só essas para rodar. A teoria do Tipo, você vai fazer isso com... Eu combinei com ele de fazer isso em 2 meses. Ele não acreditou. Eu falei, eu me comprometo de fazer isso com você em 2 meses. A gente vai colocar a primeira venda de banco de couro online dentro da tua estrutura. Homero, sabe como que o Diogo consegue entregar esse projeto em 2 meses? Só falar com ele, duvido. É o desafio, né, cara? O desafio é que move o ser humano. Mas é isso, o cara ficou tentando o ótimo, Mas bicho. Essa ideia, e muitas das vezes, às vezes, não é o ótimo. É o processo de você implementar alguma coisa que é muito fácil, muito rápido. Coloca o negócio para rodar com a menor... Aquilo que eu falei lá no início do nosso podcast. Pô, coloca o negócio para rodar mais rápido. Então, assim, conectando com essa pergunta, o cara que está ali tendo um problema, tipo, cara, o que você mais vende aqui na tua empresa? Isso aqui, põe isso para rodar. Esquece o resto. Pega isso que você mais vende, porque você já sabe, põe isso na internet. E o resto você guarda. Na hora que você resolver... uma coisa que eu falo muito para minha empresa, cara. Faça uma coisa 2.000 vezes. E não 2.000 coisas uma vez. Então, conecta muito com isso que eu estou te dizendo. Pega aquilo que é o teu foco e coloca para rodar. Para rodar rápido. Para ontem, né? Para ontem. Todo esse processo de dropshipping, quem botou isso já existia, porque é uma forma de gestão de estoque. Não era uma forma de você ter como modelo de negócio final. Ah, isso começou como Entendeu? gestão de estoque. Era. O dropshipping é um modelo de gestão de estoque. Hoje está muito forte a logística em negócios. Então, a gente tem 2 modelos de negócio muito fortes no Brasil nascendo. É o dropshipping do Brasil nacional. Pô, você tem várias referências que trabalham com dropshipping hoje da China, dos Estados Unidos e da Índia, por exemplo. Hoje eu posso conectar, por exemplo, eu escolho fornecedores no AliExpress, no Alibaba, eu escolho fornecedores lá, homologo a minha loja, homologo esses fornecedores, eu crio uma loja aqui online e vendo o produto, cara, e consigo comprar dele e ele entrega direto para casa do cara. Então, a grande maioria dos produtos que você compra hoje na internet que vem de fora, vem nessa modalidade de dropshipping. Isso hoje está crescendo muito no Brasil. Então você consegue ter já produtos de dropshipping nacional. E agora você tem o cross-dock,
que o cross-dock é um outro modelo de negócio na qual as indústrias criam base de distribuição aqui. Por exemplo, eu vou pegar lá ali naquele armazém logístico ali no Parque Sul, por exemplo, eu vou comprar um galpão, vou alugar um galpão e eu vou alugar pedaços desse galpão para essas lojas. Então eu vou receber um container, por exemplo, da Natura e eu faço toda a distribuição local. Então eu recebo 100 mil produtos da Natura num container e eu é que vou separar e vou distribuir para minha praça local. Então eu cuido da operação de varejo e recebo no atacado da Natura. Então eu recebo lá um container com um romaneio de todos os pedidos que vai para Juiz de Fora. E eu daqui de Juiz de Fora é que distribuo, que movimento esse pedido, que faço a expedição e que começo a fazer as entregas para esses caras aqui. Então a indústria está verticalizando, cara, cada vez mais. Ela está focada em produzir. Esse é o business dela. E não distribui as lanchinhas, né? Aí cara? as lanchinhas, exatamente isso. Porque a logística no Brasil é algo muito fora da realidade. É o único lugar no mundo que você tem um monopólio de distribuição de pequenas encomendas chamado Correio, que dá prejuízo. Tinha o único lugar no mundo que o monopólio dá prejuízo, de qualquer coisa do planeta. O único é o Brasil. E sem contar que estoque é ativo imobilizado, né, cara? Você compra, por mais prazo que você tem na negociação com a indústria, aquele dinheiro parado ali no seu galpão, aquele produto parado no seu galpão é dinheiro que tá ali, cara. Então, essa nova tendência faz com que qualquer pessoa tenha a possibilidade de empreender no digital sem necessariamente ter um estoque imobilizado. Cara, e outro dia eu fiquei sabendo, um rapaz contou que ele tem uma loja de roupa e ele tem um sistema, acho, naquela Wish, se eu não me engano. Wish manda containers, né? Isso, e aí, assim, uma das coisas que o pessoal sempre reclamou é que comprar nesses lugares demora meses para chegar. E aí, para diminuir isso, o que eles fizeram? O lojista ele consegue selecionar alguns tipos de produto, eles mandam a caixa para a loja do cara, aquilo fica lá e na hora que vende, sai da loja do cara ou o cliente pode ir lá buscar. E aí ele ainda pode tentar vender para o próprio cliente dele produtos na internet, que estão na loja dele. Entendeu? Assim, os mínimos detalhes não vou saber explicar, mas que eu achei muito interessante, cara. Porque minimiza essa questão do frete. Você pode comprar um produto que está aqui dentro da cidade, mas que veio lá da China. Né? Então, encurta isso, gera oportunidade para o lojista fazer um extra, né? Que o cara vai ganhar uma comissão daquilo. Os produtos que estão dentro da sua área de CEP, já aparece a opção retirar no ponto. E aí você faz a compra, vai lá e compra no dia, recolhe no mesmo dia, produto que normalmente ia demorar 30, 45 dias para chegar. Cara, e uma observação legal que me veio aqui agora no meu dia a dia, no cotidiano de atendimento a esses clientes, que eu acho que conecta com esse programa, o cara fala, pô, mas eu vou montar uma operação online e vai concorrer com a minha operação física. Tipo, isso eu ouço muito. E aí eu falo, cara, e eu tenho certeza que está passando na mente de muitas pessoas que estão ouvindo esse programa. Porque é uma mentalidade daquilo que a gente estava falando do antes de Cristo. Né? Então eu falo que, pô, isso não é uma opção que está no seu controle. Porque o foco não é no teu negócio. O foco do teu negócio existir é o teu cliente. Então, isso não está mais no seu controle. Não é uma competitividade do teu negócio online com o teu negócio físico, porque o cliente final já não é mais online físico, já é um outro termo chamado all-in. Então, já não existe mais hoje em dia já não tem mais essa distinção entre online e offline. Isso já é o comportamento intrínseco da nova sociedade. Então, não é mais uma questão de você competir um negócio físico com online, meu amigo. É você estar no seu cliente onde ele está. Então, se ele estiver no meio físico, você tem a tua loja para atender. E esse cara no meio online, naquele canal digital, ele tem a tua loja para suprir ele naquele momento. Então, tipo, a gente vive o omnichannel. É o cara presente em múltiplos canais. Então, se você quiser sobreviver, se você quiser estar na nova economia, não é uma competição de canais, é uma presença em canais onde possuem fatias de clientes com comportamentos específicos nesses canais. Os canais não competem entre si, os canais somam entre si. É muito diferente uma coisa da outra.
Cara, parece ser meio absurdo, mas isso acontece mesmo. Empresa preocupada. Então, com mesmo isso, né, em cara? 90% dos casos, não é nem mesmo em 10% dos casos. Cara, não. é absurdo, assim. O cara esquece que ele pode ampliar a venda dele, tá preocupado com a cidade, com os pontos de venda que ele tem. Cara, você vai passar a atender Brasil, quiçá mundo, E dependendo. detalhe, melhor você concorrer com você mesmo do que com outra pessoa, né? Não? Pô, É, e não tem assim, muito a mas ver. assim, vou te ser sincero, eu gostaria até de tirar a visão de concorrência, porque você não está concorrendo com você. Você está ampliando a sua área de atuação. São duas coisas bem diferentes uma da outra. E até agora a gente só falou de pontos positivos de ir para o digital. Aham. Tem um ponto negativo? Talvez possa reduzir o contato direto com o cliente, que é algo que a gente sabe que é muito importante. Então, levar isso em conta dentro do processo de digitalização. Cara, se só tem ponto positivo, por que você não vai? Vai ficar esperando o quê? E nesse período pandemia, eu tenho conversado com alguns empreendedores que se viram, de fato, na obrigação de migrar muito rapidamente para o digital, e eles já perceberam que as operações no digital já está próximo ao que eles vendiam no físico. Então, a expectativa deles é que quando retomar as operações físicas, que ele praticamente aumente aí em 60%, 70% o que era o negócio dele no período pré-pandemia. Então, No período AC. o período AC. Você citou sobre Vou ponto ficar com isso na negativo. cabeça agora pro resto da vida. Mas, rapaz, CDC, mas mano. olha bem, agora só fazendo uma reflexão filosófica, só se me permite um parêntese, cabe no projeto. Cara, eu falo que, assim, estudando, entendendo, né? Isso veio com esse nome e veio com esse é um marco histórico que você vai ouvir e ler ao longo de milênios para frente. E para mim, cara, isso foi algo que foi uma revolução, foi um fato histórico que precisou parar o mundo, porque isso não foi uma situação regional, nacional de uma nação. E foi assim, o mundo precisou parar para que algo pudesse mudar, pudesse ser o fato que mudasse de fato a chave entre dois mundos, cara. Entre dois mundos. Que não cabe, o mundo antigo agora não cabe mais nesse novo. Não cabe nada, na verdade. Entende? E a coincidência da pandemia é o AC e o DC que desde milênios né, rege a nossa parte espiritual, religiosa, e vai acontecer do mesmo jeito em 2021, um AC e um DC que vai ficar na história durante muitos anos. Cara, eu daria essa dica aqui no Sagacidade, mas vou dar um spoiler, depois eu dou outra. Tem uma palestra do Walter Longo no YouTube. Walter Longo. Que o título da palestra é ACDC, A Vida Depois do Corona. Walter Longo é um cara sensacional, bicho. É aquele cara que você assiste Fenômeno. 10 minutos, você anota 20 frases de efeito que ele falou. Tá aí um grande exemplo de adaptabilidade. Walter Longo era palestrante, físico, enchia centros de convenções, e um cara que foi pro digital muito rápido. Muito rápido. Já vinha construindo essa trajetória e tá muito bem. E o Danilo citou rapidinho, eu queria fazer um comentário que eu acho que tem pertinência. O Danilo citou sobre os pontos negativos, né, cara? Tem muita empresa, eu já vivi isso, e não foi em uma só, que falava assim, não, eu vou pro digital, vou pra rede social, não sei o quê, vou me expor, o pessoal vai reclamar da minha empresa, dos meus produtos. Meu amigo, mas peraí, de qualquer jeito, as pessoas vão para a internet reclamar se elas estiverem satisfeitas. A sua empresa estando lá, ela tem a chance de se defender. Legal. Ela tem a chance de certa forma, né, se defender entre aspas, mas para poder muitas vezes contar o seu lado da história, explicar o que aconteceu, pedir desculpa, né? Então, é uma coisa que pode parecer também meio absurda, mas muita empresa pensa nisso, cara, fica com medo. Vão reclamar de mim. A exposição leva ao medo, né? A exibição deixa a pessoa mais retraída. Mas o fato de você estar lá ou não implica no seu cliente não externar uma insatisfação com algum serviço. Eu falo muito para os clientes o seguinte, cara, a rede social hoje ela é o principal termômetro para você aprimorar o teu serviço, aprimorar o teu atendimento, compreender como você está, porque é o lugar onde encurta as conversas, o diálogo. Então, se você compreender isso para o lado positivo, é um feedback que você tem ali em real time, instantâneo, cara, que você demoraria anos para compreender um problema, que às vezes nem chegaria em você. Você não conseguiria ver esse problema.
e você consegue ver. Então, tipo, tudo está muito explícito para você gerenciar a tua empresa hoje, tá? Tudo está muito claro quando você começa a compreender como acessar esses dados, como trabalhar nesse novo mundo. Quando você largar para trás isso, tipo, cara, pô, o cara vai falar mal de mim, cara, ele vai falar mal de você. Você estando lá, não, você só não está ouvindo. A diferença é que você não está ouvindo. E aí, eu não ouvir é que é o lado ruim. Porque o cara vai continuar falando e você vai continuar sem ouvir. Exatamente. Essa é a pior situação. Aí você não vai conseguir mudar. Exatamente. Entende? Então, cara, vá lá, faça. Adapte-se ao erro. Adapte-se ao erro. Isso é o que você deve trazer para o século XXI, pós-pandemia. Pega pra fazer sagacidade. Galera, agora é a hora da dica que vocês deixam aí pros ouvintes. Vamos lá. A dica que eu deixo para vocês que estão ouvindo esse podcast aí e que conecta muito, trouxe essa dica por causa desse podcast, é um livro Nada Easy, do Thales Gomes. Ele conta muito como foi a história aí empreendedora do Easy Tax. Foi um primeiro aplicativo aí de táxi. E uma deixa, cara, ele conseguiu descobrir uma solução construindo uma única página na internet, onde o cara ia lá e deixava o telefone dele e falava, eu quero sair do ponto A e ir para o ponto B. Pô, o cara fez uma página na internet. No primeiro. O cara fez uma página na internet. E aí o cara falava assim, ó, meu endereço é aqui e eu quero ir para cá. Meu telefone é esse aqui. E ele ficava sentado na cooperativa de táxi. Aí ele pegava o táxi e falava, cara, busca esse cara lá e leva lá. E isso começou a multiplicar. Busca esse cara lá. Então o cara criou uma empresa milionária simplesmente com uma página na internet, um formulário que você constrói sem gastar um centavo. Então, eu trouxe essa dica porque eu acho que ela se conecta muito bem com esse podcast e ela é exatamente o que a gente falou aqui o tempo inteiro, cara. Faça rápido. Valide a tua ideia rápida. É o exemplo do cara do banco de couro. Não coloque 55 mil variações do seu negócio no ar, porque você não sabe nem se aquilo vai dar certo. Coloque lá o que você mais vende, rápido, faça o negócio funcionar. Então, Nada Easy, Thales Gomes, acho que é uma super dica para ilustrar nosso podcast aí. A dica sagacidade aqui conecta com o que o Diogo falou, que é a simplicidade. Então eu trago uma sugestão no livro Gustavo Caetano, que é o Pense Simples. Apesar de ser um livro, se eu não me engano, de 2016, é um livro com conceitos muito modernos que mais do que nunca vai fazer sucesso dentro do contexto que a gente está inserido. E a segunda dica é uma dica que pressupõe uma transformação aí muito mais humana, que é um curso do Murilo Gun, da Keep Learning School, chamado Reaprendizagem Criativa, onde o princípio básico do curso é ensinar a reaprender, algo que também faz muito sentido agora, a gente discutiu durante todo o podcast. O merchan do curso, esse curso era comercializado em torno de R$3.000 e no mês de abril foi aberto gratuitamente. Aí, Não tá mais. Não tá mais? Não tá mais. Eu acho que não. Tá? Sim, foi estendido, hein? Foi estendido, vale conferir. Confere com os bastidores Confere ali. com os bastidores ali. Falando, a produção. Foi estendido por mais um mês, então a turma Gravidade Zero, totalmente gratuita para quem quiser entrar nessa imersão de reaprender a aprender. Boa. Boa, show. Bom, a minha dica que eu vou dar essa semana, Diegão, Diogo, Danilo e a galera que tá ouvindo aí, eu não manjo desse mundo que essa galera entende, né, Diegão? Você também. Mas a dica que eu vou dar aqui é de um cara muito legal, que também é um empreendedor, que é um narrador de muito sucesso, que é o Galvão Bueno. Tem um livro do Galvão que chama Fala Galvão. Ele conta histórias com Ayrton Senna, com Pelé, com Arnaldo César Coelho, A Regra é Clara, enfim. Haja coração. É um livro muito legal. O Galvão, para quem não sabe, além de narrador, ele é empreendedor, tem uma vinícola no sul, não sei em que lugar. Uma vinícola? O cara deve ter pelo menos uns 10 modelos de negócio diferentes. Enfim. Ele é um empreendedor nato. Aqui eu conheço famosa do Galvão, são os vinhos do Galvão Bueno. No livro ele conta essa paixão por vinhos que ele tem e tal. E conta várias histórias de Copa do Mundo que ele narrou, desde a Copa de 82, que é aquela seleção que todo mundo fala que é a seleção que merecia levar o título. Levar o título. A seleção maravilhosa de 82. E aí conta da de 94, que todo mundo foi desacreditado com Parreira e tal. É um livro muito legal, vale a pena dar uma lida aí para descontrair nessa pandemia. Fala, Galvão. Boa.
Cara, e como eu daria a dica aqui do Walter Longo, da palestra dele... Mas você deu um spoiler. Deu um spoiler, vou falar uma frase muito interessante que ele usa, que é bem conectado com o que a gente está falando. Ele fala que a revolução não acontece quando a sociedade adota novas ferramentas, e sim quando ela adota novos comportamentos. O cara é fera. Muito bom. E a outra, vou deixar uma segunda aqui, é o livro A História da Airbnb. Os caras contam uma história sensacional que também, da mesma forma que o Diogo comentou sobre o Thales Gomes com o Easy Taxi, os caras começaram na gambiarra, bicho. Tinha espaço sobrando em casa, precisava pagar o aluguel, botaram o colchão lá, alugaram e o negócio aconteceu e abalou o mundo aí, muitas redes de hotéis ficando preocupadas e eles passaram por vários problemas no meio do caminho. O livro conta muito isso. É muito interessante. Aí, galera, valeu por mais um podcast. Danilão, deixa seus contatos aí, sua rede social, Instagram pra galera. Instagram, Facebook, LinkedIn, Danilo Martins MG, de Minas Gerais, orgulhoso por ser mineiro. E lá no link da bio vocês vão achar o canal de todos os nossos negócios, nossos empreendimentos. E meu celular pessoal está à disposição lá também, então é só conectar que a gente troca ideia e faz negócio. Esse é vendedor. De Maripá para o mundo. Maripá aqui hoje está igual o êxodo rural. Agora eu vou falar. Eu e Danilo. A missão para o mundo. E aqui ainda tem a Tamara da casa. Totoca. Tamara bicho doido. Cara, você pode encontrar a gente lá se quiser saber um pouco mais sobre transformação digital. No Instagram, no Facebook, Diogo Garcia. E segue também lá na empresa Grupo Emídia. Então você vai lá, a gente posta muito conteúdo, a gente debate, a gente conversa bastante sobre esse assunto, cara. Então, se você quer se aprofundar e se você está aí nessa pegada, a primeira coisa que você deve fazer é se especializar, é você estudar, é você conhecer. A gente vive a era do conhecimento. O conhecimento está aí disponível aí, numa facilidade muito grande. Não deixe de... o conhecimento é um investimento que te paga os melhores dividendos, já que o programa aí gosta de trazer sempre uma frase, eu falo isso eu uso muito para mim. Então, invista em conhecimento, porque é o que vai te dar mais lucro lá na frente. Boa. Bom, o meu é Homero.papaléguas. Nas redes sociais é só digitar Homero com H que você me acha. Estou no ar todos os dias na Rádio Cidade, das 5 às 10 da manhã. É o que eu sempre brinco aqui quando a gente encerra um programa, né, Diegão? Acordou, pode ligar o rádio que você já vai me ouvir. Boa, é isso, a gente vai se falando aí. Tamo junto. Segue lá, Pega Pra Fazer, @Pega Pra Fazer no Instagram, @Diego Brugiolo. Valeu, foi um prazer estar com todo mundo aí em mais esse episódio. Valeu, um abraço. Antes de fechar aqui, tinha programa para umas 3 horas hoje. Tinha, demais. Caraca, a gente tá encerrando aqui com dor no coração. Tem que marcar a versão 2. Velho, continuação. Valeu, galera. Valeu. Um abraço. Valeu, obrigado. Obrigado por ouvir o Cidade Pega Pra Fazer. Compartilhe esse conteúdo com a sua galera.